Agora vamos falar aqui sobre uma pergunta bem frequente entre meus alunos, tá? Sobre brigadeiros. Eu sempre recebo assim, Penélope, fiz o brigadeiro, meu brigadeiro cristalizou todinho, açucarou, ficou todo com aquela camada de açúcar por cima, de um dia para o outro. O que que eu fiz de errado? Isso acontece muito, aconteceu muito comigo no começo lá atrás, e depois que eu aprendi, nunca mais deu errado. Meu brigadeiro sempre ficou brilhoso, cremoso, perfeito, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui para você sobre como obter sempre um brigadeiro perfeito, lisinho e gostoso, tá? Lembrando que lá dentro do nosso Clube do Recheio temos muitas receitas de brigadeiro, são mais de 50 recheios de brigadeiros com base de brigadeiros, sabores diferenciados que você pode oferecer para os seus clientes, aumentar o cardápio do seu bolo com brigadeiros, também fazer docinhos para festas usando essas receitas, ok? Então vamos lá. Para obter um brigadeiro perfeito, primeira dica, eu gosto sempre de usar 10 gramas de farinha de trigo em minhas receitas de brigadeiro, isso mesmo, 10 gramas de farinha de trigo não vai dar sabor nenhum de trigo no seu brigadeiro e é um espessante que vai ajudar a engrossar, a dar o ponto mais rápido no seu brigadeiro. Mas por que dar o ponto mais rápido no meu brigadeiro? O leite condensado que colocamos dentro do brigadeiro tem açúcar, né? Bem docinho, é claro. Na hora que vai ao fogo, o que acontece quando o açúcar vai ao fogo? Cristaliza, vira um caramelo. Mesma coisa acontece com o açúcar no leite condensado. Se você colocar lá para fazer, ligar o fogo alto, né, do seu brigadeiro, o que acontece? O açúcar do seu leite condensado vai cristalizar, vai formar um caramelo, né, no seu brigadeiro, onde depois de frio açucara tudo o seu brigadeiro, forma aquela película de açúcar por cima, tá? Esse é um dos motivos. Então, o espessante, que é a nossa farinha de trigo, ajuda a dar o ponto mais rápido, né? Sem ficar muito tempo no fogo, cristalizando o açúcar do nosso leite condensado. Então, isso é uma dica bem legal, né? 10 gramas não fica com nenhum sabor no seu brigadeiro, não interfere em nada, tá? Você pode usar para cada receita. Cada lata de leite condensado, 10 gramas cravados de farinha de trigo, ok? Outra dica legal que eu gosto de usar em minhas receitas de brigadeiro é uma colher de sopa rasa de glucose de milho. Ajuda na validade, na durabilidade do meu brigadeiro e também dá mais brilho, né? Aquele elástico bonito no brigadeiro, tá? Então essa é uma dica bem legal se você trabalha com cones, com brigadeiro que tem que ficar mais tempo fora da geladeira, né? Expostos e também trufas, por exemplo, que tem que ficar fora da geladeira. Esses produtos que ficam bastante tempo fora da geladeira, é legal você usar uma colher de sopa rasa de glucose de milho em seus brigadeiros, ok? Sempre em fogo médio, tá? Para baixo. Nunca faça em fogo alto, porque ele vai queimar seu brigadeiro, não vai ficar bem legal. E nunca deixe de mexer. Eu gosto sempre de mexer em uma panela grossa, tá? Vou dar uma dica aqui de qual panela você pode usar. E mexendo com espátula de silicone faz toda a diferença, tá? O brigadeiro fica uma outra carinha, ok? No começo lá atrás, quando eu não tinha muitas condições de comprar panelas caras, né? Aquelas panelas grossas, o que que eu fazia, tá? Eu lembro que eu pegava as panelas de pressão da minha avó, da minha mãe, aquelas que não funcionavam mais. Elas são bem grossas, né? Só que é bem difícil de mexer brigadeiro lá dentro porque são altas, né? E mais fechadas aqui em cima. Eu ia na feira, por exemplo, mandava um cara que cortava as panelas, cortava o tamanho de uma panela e virava uma panela grossa, uma panela de pressão que eu cortava e transformava nas minhas panelas de brigadeiro. Eu tinha assim umas 4, 5 panelas dessas e eu trabalhava, fazia meus brigadeiros com ela, tá? Então essa é uma dica para você que ainda não tem condição de comprar uma panela assim antiaderente, enfim, aquelas panelas mais grossas, né, que são mais carinhas, que eu acho um ótimo investimento você ter, tá? Você usar uma panela de pressão aí que não tá usando mais, que a sua mãe não usa mais, que sua avó descartou, senão que você encontra na feira lá, manda o homem cortar pra você certinho, dá uma lixadinha pra não cortar a mão e fica ótimo. A melhor panela de brigadeiro aí que eu já tive no passado, trabalhei muito com ela, foi essa daí, a panela de pressão cortadinha. Ok? Então, essa é uma dica para você bem legal. E outra coisa, depois que você fizer o seu brigadeiro ainda quente, não se esqueça, nunca, não esqueça.
tampe com plástico, pode ser plástico filme, qualquer outro plástico, encostando no brigadeiro, para que o brigadeiro não tenha contato com o ar, né? Não forme aquela película por cima. E é muito importante, tá? Para os seus pontos de brigadeiro. Muitas pessoas falam, nossa, meu brigadeiro não dá certo, desanda, fica mole. É muito importante o brigadeiro descansar, tá? Então esquece lá o brigadeiro tampadinho, deixa na bancada ele descansar para você usar. Você vai ver que o ponto, quando ele descansa, é muito melhor. Ele não amolece, não acontece nada, fica sempre bom. Então é importante antes de usar, descansar o brigadeiro, ok? Um beijo, até mais, tchau, tchau.